o José Carlos estava ministrando a palavra, se eu te falar o que Deus me deu, não tem nada a ver com a palavra que ele estava ministrando. Eu comecei a escrever e depois passei para a Adriane para ela dar uma lida. Domingo passado, o Senhor me deu essa palavra. E quando a Gabi, ela trouxe, ela acho que foi para o WhatsApp, ela falou comigo sobre o sonho que ela teve, né? Eu falei, passa para a igreja. Porque uma das coisas que eu tenho, queridos, é que eu acho horrível pastores quando chamam outros para pregar e fica falando das necessidades da igreja. Olha, tem uma irmã aqui que a irmã é muito fofoqueira, né? Ou tem um irmão que é luta, então já arrepia em cima aí. Querido, isso aí para mim é uma coisa terrível. Eu quero que Deus faça a vontade dele. Vários pregadores, quando a gente chama para pregar aqui, a primeira coisa que fala é, o que você quer que eu fale? Fala, o que Deus quer que você fale. Não, mas não tem nada. Falou, irmão, que nem da última vez nós temos um tema aqui, de uma busca, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Eu me limito nisso. Porque eu gosto do agir de Deus. Eu gosto quando Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Ele vai fazendo as coisas. E Ele dá alguns toques e fala, eu estou no negócio. Mas também quando Ele não dá toque, eu fico com medo. Amém? Queria que vocês abrissem Marcos capítulo 4, versículo 3. Nós vamos falar sobre sementeira hoje. Querido, eu não preciso pedir perdão para você para o que vai haver nessa igreja hoje. Peça perdão para você mesmo. Amém? Peça perdão para a tua omissão, peça perdão pela tua falta de caráter, peça perdão para isso. Não vou pedir perdão porque a culpa não é minha. E Deus está falando comigo. Quando eu trouxe essa palavra, eu mostrei, falei um pouco com a Adri falou, será que Deus não está falando conosco? Eu falei, provavelmente está falando muito conosco. Marcos capítulo 4, versículo 3 diz assim: Ouvi-eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinho, e crescendo os espinhos sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto que vingou, e cresceu, e produziu 30, 60 e 100. Amém? 4,14. Diz assim: o semeador semeia a palavra. Então, em primeiro lugar, querido, eu quero que você saiba, todos sabem, mas eu quero reafirmar. Essa semente, nós estamos falando da palavra de Deus. Amém? É uma semente. A palavra de Deus não vem como uma planta. Ela não entra como uma planta na vida da pessoa, ela entra como uma semente. A Adriane, ela chegou para mim e falou, Massal, tem uma comida japonesa que chama umê, né? Vocês não conhecem. Nós vamos fazer isso, vocês vão comer. Vanessa, você nunca comeu algo tão azedo na tua vida. Para quem gosta de coisa azeda, gente, aquilo é o negócio. E aí ela chegou e falou, Massal, mas parece, como que chama? Hibiscos, né? Parece hibisco isso aí. Falei, não, dê cuidado, porque a minha esposa, ela tem uma mania, tudo que fala para ela, ela já vai lá, né? Ela se automedica, né, João? Qualquer coisa, não tem um medicamento, o João tem que segurar ela às vezes um pouco, né? Então qualquer coisa ela já está tomando, já está comendo. Um dia ela chegou com uma folha desse tamanho, falando que era guaco. Falei, Dri, isso não é guaco, não, eu vou fazer um chazinho para você tomar. Dri, eu não vou tomar. Uma folha, irmão, parecia sabe, a folha parecia aquele comigo ninguém pode. Eu falei, epa, não vou tomar isso não, tá estranho. Tem que ficar esperto com ela. Aí quando ela falou do hibisco, eu falei, Dri, não, eu já achei não para segurar ela, porque vai que ela pega hibisco. Aí eu entrei na internet, era hibisco mesmo. Sabe hibiscos? Hibisco, aquela flor, né? Aí eu comprei a semente. Quando eu falei para ela, já ficou toda feliz, né? Irmão, não dá para transportar, eu acho que um hibisco desse tamanho, dá talvez, mas ia ficar caro. Amém? Vai vir a semente, nós vamos plantar, nós vamos colher esses umê, nós vamos fazer para vocês comer,
Alguns vão odiar, outros vão amar aquilo lá. É muito interessante. E vai ter geleia também, vai ser muito bom. Semente. Quando eu vi aquela semente, comprei para alegar o coração dela. Mas eu sei que eu comprei a semente, essa semente, nós vamos plantar, ela vai crescer. Amém? A semente de Deus na tua vida, Deus sabe que ela vai, quando entrar, ela tem que crescer. Amém? Amém? Então, não vamos entrar em nenhuma outra direção a não ser da verdade. Essa semente é a palavra de Deus. O semeador, quem é? Quando chega e fala que o semeador saiu a semear, tem pessoas que chegam e falam o seguinte: é Deus, é os anjos. O semeador somos nós. Amém? Só que o que Deus ministrou no meu coração é o seguinte, que teve uma parte, em 1 Pedro, desculpa irmão, a primeira parte, ela abre, 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. Vamos só respaldar isso. 1 Pedro 1,12 diz o seguinte, é um versículo que muitos contestam, mas eu acho que não precisa ser tão claro assim. 1,12. Quem achou diz amém. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Pessoas que pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelavam perscrutar. Amém? Tem muitos que falam, não, mas aqui não está querendo dizer que os anjos queriam pregar. Irmão, os anjos eles estavam anelando sobre isso aqui, eles queriam saber. Eles queriam também ter essa função. E Deus falou, não, isso aí é do homem. Amém? Então a palavra de Deus, quem vai pregar? Deus ele está manifestando com certeza através do homem, intercessão. Amém? Nós falamos sobre algumas coisas que é talvez até antibíblico, falar assim, ó, Deus não vai usar os homens, ele que vai pregar o evangelho. Não, Deus está usando o homem, porque está tendo intercessão. Mas de uma forma, muitos, eles creem de uma forma antibíblica, né? Que os anjos estão pregando o evangelho, que Deus está ministrando. Deus ele só vai fazer se houver intercessão. Amém? Sabe por que você, que foi gerado aqui, você foi gerado aqui no Espírito, alguém intercedeu sobre a tua vida. Amém ou não? Alguém intercedeu, alguém orou por você, alguém ministrou sobre você. Não é possível nós não nascer do nada. Alguém ministrou no meu coração. Alguém chegou e orou, Deus salva ele. Eu sei hoje que eu fui ministrado pelo pessoal da Congregação Cristã do Brasil, gente. E graças a Deus eu não fiquei lá, graças a Deus, porque tudo tem que dar graças. Amém? Hoje eu estou aqui na comunidade com vocês. Mas foi um pessoal da congregação. Deus ele vai fazer alguma coisa a partir de um momento, quando houver uma ministração. Quando tiver pessoas que estiver orando, intercedendo, pessoas pregando. O semeador somos nós. A primeira semente diz que caiu junto ao caminho. Esse semeador, ele estava andando, e a semente cai junto ao caminho. E fala que as aves do céu vieram e o que aconteceu? Comeram a semente. Quando a gente pega essa analogia e traz para a nossa vida, a gente vê que essa palavra que Deus fala, que as aves vieram, e antes, quando caíram na terra, as aves vieram e já pegaram. O que Deus ministrou no meu coração? Quando a gente, irmão, vamos pregar o evangelho para alguém, nós pegamos a palavra de Deus para esse alguém, nós dissemos que Deus é bom. Amém? Deus é bom. Mas a gente começa a pegar as pessoas e começa a falar, mostrar os problemas da vida cristã. A gente pega essas pessoas que nós estamos ministrando a palavra que a gente deveria pregar, e a gente pega essas pessoas e fala, olha, ir para a igreja é difícil. Aquela igreja, o pessoal vai orar de madrugada. Para que orar de madrugada? Naquela igreja que nós vamos, pelo amor de Deus, querido, é uma fofocaiagem lá dentro terrível. É um contra o outro, eu não sei, me desculpa, eu sei que você não tem esse compromisso tudo, mas eu tinha que abrir meu coração. Não, pode falar. Aí começa a colocar as dificuldades, os tropeços.
começa a se lamuriar com uma pessoa que deveria estar recebendo a palavra. E você começa a jogar todo um veneno para cima dela e falar dos problemas. Aí a pessoa fala, mas na igreja lá só pede dinheiro. É verdade, só pede dinheiro. E olha, sabe o que eu estou achando? Que o pastor da comunidade também é um baita de um ladrão. É um baita de um ladrão. Sabe o que eu fiz? Eu peguei a semente que Deus me deu e eu deixei o quê? As aves do céu comer. As aves vieram e comeram toda essa semente. E tem a segunda. A segunda fala que caiu sobre pedregais. E a gente entende que é um coração duro. Mas Senhor, que coração duro. Que dureza. Mas por quê? Tem muitos pregadores que antes de orar pelas pessoas, sabe o que eles fazem? Eles começam a chegar na pessoa e falar que ela vai para o inferno. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu falar que você vai para o inferno? Levanta a mão, por favor. Gente, tem muitas pessoas que foram ministrar falando que eu vou para o inferno. Irmão, imagina, a pessoa já não está bem, não tem Jesus, não tem nada. E você chega com uma boa nova, fala, olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Irmão, o que é isso? Se você, querido, vê a quantidade de pessoa que fala, que fala assim, olha, eu não quero, odeio crente. Por que odeia crente? Por que odeia crente? Porque já tem uma batalha espiritual muito grande nos céus. Existe uma batalha espiritual muito grande. E tem crente que não tem a mínima sabedoria. A mínima sabedoria. O que eles veem é só colocar peso na vida das pessoas. Você sabe por que você está passando dificuldade? Por quê? Porque você não é dizimista. Gente, está falando de dízimo para uma pessoa que nem aceitou Jesus. Sabe por que você está tendo esse problema com o teu filho? Porque quando você era para ter aceitado Jesus, não aceitou. E agora teu filho está aí, e tomara que seu filho vá preso. Irmão, que crente é esse? Quem que endureceu o coração? Foi Deus que endureceu o coração? Foi a pessoa que quis o coração endurecido? Não, foi os crentes que deveriam pregar a palavra e não pregaram. Amém? Amém? Amém, igreja? Ou você pensa que coração endurecido é Deus que quis, como Faraó quis endurecer o coração de todos? Não, quer endurecer. Quando o Luciano ir pregar, quando a Vanessa ir lá pregar, quando a Dona Teresa ir lá pregar, o coração esteja bem endurecido para não receber. Irmão, quem endurece o coração das pessoas somos nós. Somos eu e somos você. E o semeador saiu a semear. E a terceira semente caiu entre espinhos. Essa aqui é mais forte. Eu vou e prego o evangelho para a pessoa. A pessoa tem necessidade de um acompanhamento, eu acompanho essa pessoa. Eu vou lá e ajudo, eu oro para essa pessoa. Porque a palavra fala que esta semente nasceu. Ela nasceu. Se ela nasceu, querido, o Espírito Santo entrou na vida dessa pessoa e ela começou a crescer. E aí eu começo a interceder, levo para a libertação, levo para a cura, levo para não sei o que lá, para o restaurante, levo para estar junto. Mas a palavra de Deus fala que houve espinhos. Você sabe o que são esses espinhos? Sabe o que são esses espinhos, irmãos? É quando você não ama a pessoa. Quando você começa a colocar jugo sobre a vida da pessoa que está dentro da igreja. Você não pode isso, você não pode aquilo, você falhou nisso, você é errada, você não sei o que lá, você é errado, você tinha que parar com isso. E os espinhos vão começando a sufocar. Aquele que pregou, que ministrou a palavra, aquele semeador que colocou numa terra que a princípio era uma terra fértil, começa a colocar espinhos na vida da pessoa. A planta começa a crescer e aqueles espinhos começam a sufocar. Porque, querida, a pior coisa que tem é quando você vive através de jugo. A palavra do Senhor fala que aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. O meu jugo é leve e como? E suave. E às vezes, irmão, tem igrejas, ou vamos colocar a igreja no total, que tem muitos que começam a colocar um jugo. A planta ela quer crescer. Mas ela está no crescimento, ela não aprendeu todas as coisas. Ela está crescendo. E aí começa a colocar jugo sobre a vida das pessoas. E aquela planta começa a definhar e morrer. Quem é o semeador? Quem são esses espinhos? Nós.
Mas a palavra de Deus fala também que teve uma semente que caiu numa terra boa. Essa planta caiu numa terra boa e deu fruto, vingou, cresceu. E os frutos dela foi 30, 60 e 100. Amém? E o que é isso? Eu orei para uma pessoa. Essa pessoa aceitou Jesus. Quem pode dizer glória a Deus? Ela foi batizada, aceitou Jesus. E ela está naquele fogo todo. Ai, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mas e esses problemas? E aquele problema? Querido, vamos lá, vamos sentar, vamos conversar, vamos. Ô Célia, e eu estou com essa dificuldade, vem cá, vamos orar com você. Eu estou com esse problema, Luciano, você pode me ajudar? Vamos, estamos caminhando junto. Começa a caminhar junto, começa a ajudar junto. É inerente ao ser humano as criancice e infantilidades. Amém? E criança, meu irmão, olha lá o filhão, olha o filho do Lu, né? Está na hora de ele ser um teólogo? Não está, está ali. O Lu está brigando com ele? Não, ele é uma criança. Amém? Aqueles que nascem na fé são crianças, estão aprendendo tudo. Eu me lembro quando eu vi o Paulo a primeira vez lá, o Dimas estava colado com ele. O Dimas colou nele. Por quê? Criança, querido, você tem que andar perto. Ó. O filho do Lu está mancando com a pezinho, né? Está dando uma mancadinha porque ele caiu da cadeirinha, saiu da cadeirinha e torceu o pé. A qualquer hora, dá uma olhada. A Mari e o Lu estão prestando atenção em mim, mas a criança vem para cá, ó o zóio do pai, ó. O zóio do pai está ali. Por quê? Cuidando. Irmão, cuidando. Guardando, orando. Quando você vê essa pessoa, às vezes ela dá alguns resultados que não é o que você queria, você começa a interceder, porque é a fase do crescimento. Chegar e falar que nossos filhos, tudo que eles fizeram nos agradar é mentira. Tem momentos que eles fazem coisas que nos desagradam. O que você faz? Você começa a orar, você começa a conversar, você começa a interceder, mas você não desiste. Amém? Quem pode dizer glória a Deus? Quem desistiu do filho aqui? Tem alguém que desiste de filho? Irmão, se tiver alguém aqui que desistiu do filho, que eu acho impossível, a palavra de Deus fala que Deus, mesmo que tiver um pai ou uma mãe que faça isso, Ele não vai desistir de você. Amém? Só que este que caiu em terra boa, irmão, foi aquele que foi cultivado, guardado. Aquela pessoa que foi, todos os seus problemas, eles estavam ali. Aquela pessoa estava tomando conta. E chegou a hora que ela começou a se tornar madura. E essa semente que era tão pequena começou a produzir uma árvore, Joacir. E a árvore começou a crescer. Começou a dar fruto. Sabe por quê? Porque não tinha os espinhos. Porque não foi plantado junto a pedregais. As aves do céu não vieram comer. Irmãos, eu queria hoje trazer essa palavra para vocês e falar. Nós temos uma capacidade muito grande de ser uma bênção na vida da pessoa, mas é uma derrota. Tem muitas pessoas que ganham muito, mas perdem muito mais. Existem igrejas que a porta da frente, ela é daquele tamanho, mas as portas de trás é muito maior. Porque as pessoas entram, e quando ela entra com todo amor, com toda a graça. Olha, se sente amada, se sente em Deus, começa a ver Deus agir. E daqui a pouco, os próprios irmãos, as próprias pessoas são pedras de tropeços. São pessoas que limitam, são pessoas que são chamadas de espinhos que limitam ao crescimento das pessoas. Quando Deus me trouxe essa palavra, irmão, eu fiquei muito triste. Porque talvez eu já ganhei muita vida para Jesus. Mas talvez, eu não sei, mas talvez eu já perdi pessoas. Talvez eu já perdi pessoas. Por quê? Porque talvez eu fui espinho. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Sabe por que você é assim? O teu temperamento, o teu jeito? Você sabe por que você é dessa forma? Tem pessoas mais calmas, eu vejo a Adriane, ela é mais tranquilona, mas ela já é mais decidida. Quando ela fala que vai fazer alguma coisa, filho, não tem que segura, ela vai e faz. O sanguíneo já não, o sanguíneo já dá aquela arrebentada, eu vou arrebentar tudo, daqui a pouco eu estou arrependido, eu não vou mais fazer, né? É assim, o sanguíneo. Nós temos estruturas diferentes um do outro, mas você sabe por que você é desse jeito? Vanessa, você sabe por que você é desse jeito? Seu José, você sabe por que você é desse jeito? Sabe por quê? Porque nós temos uma grande porcentagem dos nossos pais. Dos nossos pais. Então você olha na cara de cada um. Quando você olhar o jeito, a cara de cada um, você vai saber pelo menos 25% como que é o pai e a mãe. Sabia? Ou não?
Sabia ou não? Amém ou não? Ou vocês acham que não é isso? Vocês têm uma grande porcentagem dos teus pais. Agora, quer que eu vá adiante? Você sabe por que os seus filhos são como eles são? Por causa de vocês. Eles são o que são por causa de vocês. Se eles são uma bênção, querido, vocês têm uma grande porcentagem disso. Se eles são uma pedra de tropeço, vocês têm uma grande porcentagem nisso. É muito fácil colocar a culpa nas pessoas. O difícil é assumir. Você sabe por quê? Você tem discípulos e os outros não. Você sabe por que tem muitas pessoas que têm discípulos, pessoas que caminham, pessoas que crescem, e outros não? Por causa do amor de cada um pelos seus discípulos. Eu amo até a hora que essa pessoa me obedece. No momento que não me obedecer, eu paro, deixo de amar. Outros não amam de jeito nenhum. Por quê? Querido, cuidar de pessoa dá trabalho. Cuidar de pessoa é noite mal dormida, Gerson. Cuidar de pessoa, irmão, é você visitar as pessoas nas horas da necessidade. Hoje eu quero dar um testemunho. O Dimas, quando ele aceitou Jesus, queridos, o Dimas está aí? Maria Cecília? Dimas, se eu estiver mentindo, você fala mentira. No começo da caminhada dele, teve a Célia, o João, algumas pessoas ajudaram. Mas teve o Adalto e a Sandra, que ele estava passando por muitas dificuldades. Ele ligava para Adalto, que hora? 2h30, 3h da manhã ligava para eles. O Adalto tinha uma motinho, frio, chovendo. Daqui a pouco chegava na casa dele. Quem? O Adalto e a Sandra. Tenho certeza que o João é Célia. Outras pessoas, por quê? Porque ele era uma planta, querido. A terra boa. Porque as pessoas é a terra. Nesse momento, ela faz a terra ficar boa. Hoje está aí, ó, ganhando vidas para Jesus. Amém? Hoje, gente, é dia de correção. Eu quero te falar. Muitas pessoas, eles querem discipular porque quer fama. Muitos querem discipular e cuidar de pessoa porque quer fama. Eu quero ser reconhecido como o cara que quando eu cuido bem, que eu sou o cara, que eu não sei o que lá. Outros falam, não, eu não quero cuidar de ninguém porque isso dá trabalho, eu quero viver minha vida, eu quero fazer o que eu quero. Irmão, motivação errada. Eu quero cuidar das pessoas porque eu quero que eles cresçam e dê fruto, e o seu fruto permaneça. A igreja, ela perdeu a direção, porque a igreja começou a se envolver com outros negócios que não eram os negócios do reino. A igreja começou a se envolver com coisas, queridos, que não era para ela se envolver, e ela se envolveu. Deus, Ele nos chamou para que a gente desse fruto, e o nosso fruto permaneça de gozo, de paz e alegria. Irmão, hoje o mundo carece de pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que façam a diferença. No fundo, o coração de cada pessoa, quando a gente vai pregar o Evangelho, eles querem um exemplo de um homem, de uma mulher de Deus. É pecado cura? Não é pecado cura. O pecado é que você quiser viver na cura a tua vida inteira. Mas Deus, Ele usava a cura. Irmão, eu tenho certeza que Jesus Cristo não precisava de palavras. Como disse um homem, chegou e falou, por onde você for, prega o Evangelho. E se precisar, use palavras, se precisar. Sabe por quê? A tua vida, ela diz muito mais do que você é, do que as palavras. Irmão, se a igreja hoje se conscientizasse quem ela é, o poder e a autoridade que Deus deu, e a forma que Deus quer que trabalhe, irmão, a gente ia arrebentar a boca do balão, como o pessoal fala. Não tem islâmico que aguentar ficar sem o amor de Deus. Amém ou não? Amém? Qual é a quantidade de pessoas hoje que está indo para o inferno? Você crendo ou você não crendo? Muitos querem não crer. Mas nos evangelhos fala do inferno. Ah, não é para colocar medo, irmão? Não é para colocar medo, é para conscientizar. Quantos?
Eu coloquei assim: hoje muitos estão indo para o inferno por causa de vocês, por nossas causas. Não querem deixar de viver para si mesmo. Algum de vocês nem crê no inferno. Satanás consegue te enganar e por causa disso não prega. Quando seu pai disse para você, eu não sei, quem já apanhou do pai aqui? Tá, quem nunca apanhou do pai? Quem nunca apanhou, levanta a mão. Não. Nunca, tá bom, nunca foi corrigido, do papai e da mamãe. Quem já, da mãe, aí já apanhou o dobro, né? Joacir, a mão do pai é pesada, né? Olha ali, ó. Já corrigiu você? Querido, eu quero te falar uma coisa, presta atenção aqui. O pai, ele avisa, a mãe avisa. Tem mães e pais que corrigem errado, não avisa antes. Mas tem pai e mãe que avisa: olha, não faça isso. Não faça isso, que se você fizer eu vou ter que te corrigir. Pegue qualquer um dos meus 3 filhos. Pergunta para qualquer um dos meus 3 filhos se eu aviso eles ou não aviso antes. Mas fala para eles: se você fizer, seu pai vai te corrigir? Pergunta para eles, pode perguntar. O pai, ele avisa. Deus, ele está avisando: o inferno existe. Há um lugar, irmão, que existe. Eu quero te falar uma coisa que seria a maior injustiça do mundo inteiro. Presta atenção em mim, por favor. Queridos, vocês que estão nessa igreja, vocês desejaram estar aqui nessa manhã? Quem desejou estar aqui? Alguém foi obrigado a estar aqui? Não levante a mão se você for obrigado, por favor, que ia acabar com a minha pregação. Irmãos, quem quer Deus diz amém. Seria a coisa mais injusta do mundo uma pessoa que não quer Deus ser obrigada a viver com Ele. Você concorda ou não? Vocês concordam ou não? O inferno, o lago de fogo, nada mais é que um lugar reservado para aqueles que não querem, decidiram não querer Deus. Existe um lugar para eles. Se eu quero Deus, eu quero o reino, irmão, eu vou para lá. Amém? Amém? Só vai para o inferno, o lago de fogo, quem não quer. E quantas pessoas estão indo para lá? Quantas pessoas? Quantas pessoas? Vocês querem ouvir falar sobre uma igreja? 2 Timóteo 3. Abre 2 Timóteo, por favor, irmão. 2 Timóteo, capítulo 3. Diz assim. Quem achou diz amém. 2 Timóteo, capítulo 3. Diz assim, ó: sabe porém isso, versículo 1, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. E quando fala de homens, é homens e mulheres, amém? Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que os amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficiência dela. Destes afasta-te. Irmão, você acha que Paulo estava falando com quem? Com quem que você acha que Paulo estava falando desses? Com os mundanos? Com os islâmicos? Com os budistas? Com os cristãos? Vamos lá. Avarento, amantes de si mesmo, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados. Gente, está falando de cristão. Nos últimos dias haverá isso. Estes são os semeadores, queridos, que estão na nossa geração. Sabe por que eu te falo isso? Porque a nossa igreja era uma igreja considerada uma igreja do amor. Hoje não se fala muito do amor. Por que será que perdemos tanto amor assim?
Por que a gente vai perdendo? Será que por causa de princípio? Será que por causa de valores? Não existe maior valor do que o amor, irmãos. Amém? Hoje, quantidades de pessoas que poderiam estar ouvindo essa palavra, sendo edificado, e eu já não aguento mais pregar para crente, eu não aguento mais, porque eu não estou aqui, o meu desejo não está aqui para ser um reconhecido, um pastor, porque eu tenho até medo quando fala de nome de pastor. Eu não estou aqui para mostrar conhecimento e sabedoria, eu estou aqui para edificar um povo. Mas esse povo ele tem que crescer e dar muito fruto. Luciano, já pensou a gente viver a nossa vida inteira pregando para um grupo de 50 pessoas que não dá fruto? E se não dá fruto é porque a semente está com algum problema. Ou se a semente que não tem problema, irmão, porque a palavra de Deus tem algum problema no coração. E o coração talvez foi edificado numa terra complicada. Que talvez eu e você estamos fazendo com que essa semente não dê fruto. Amados, quando eu pego em Filipenses capítulo 3, 18, e fala assim, ó, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, e cujo Deus é o teu ventre. Eu só olho para mim. A igreja só está pensando em si. A igreja pensa em si. Quando eu aceitei a Jesus Cristo, eu acho que eu falei, eu pequei num dos mandamentos de Deus. Porque a Bíblia, ela fala para nós recebermos Jesus como Senhor e Salvador. Eu levantei a minha mão e falei, Senhor, o Senhor é dono da minha vida. O Senhor é dono da minha vida, o Senhor é dono da minha vida e eu sou teu. Alguns minutos depois, eu chego para Deus e falo, eu estava brincando, viu? Eu estava brincando, isso não é meu não, eu estava brincando. Porque Deus, ele está, algumas pessoas aqui, Deus acordou de madrugada e não quis orar. Né? Algumas pessoas aqui, Deus mandou fazer algumas coisas e não fez. Ele é dono de quem? Ele não é dono da tua vida. E se ele não é Senhor, como ele vai poder ser salvador de uma vida de que ele não é? Irmãos, você é de Deus ou não? Você é dele ou não? Você entregou a vida para ele ou não? Muitas vezes nós entregamos a vida para ele, mas quem dirige a minha vida sou eu, é o meu ventre. Quando a Bíblia fala do ventre, não é o comida, porque tem pessoas que só pensam em comida, não é comida, é o meu eu, é aquilo que me alimenta, aquilo que eu quero, eu só faço o que eu quero. Quem é Deus para querer mandar o que eu faço? Então não entrega a vida para ele, irmão. Hoje eu vou fazer uma carta aqui para você renunciar. Amém? Quem gostaria de renunciar a sua entrega de vida para Jesus, pode vir aqui à frente. Pode colocar o nome aqui, ó, falar, Senhor, eu renuncio o dia que eu aceitei a Jesus e eu não sou mais do Senhor. Eu sou dono da minha vida. Por que eu estou querendo dizer isso, irmão? Porque hoje tem muitas pessoas indo para o inferno. E sabe por que estão indo para o inferno? Porque tem um monte de gente na igreja que não entregou a vida para Jesus coisa nenhuma. A vida são das pessoas, não são de Deus. E Deus, ele está querendo semeadores que plantem terras férteis, que sejam exemplos, que morra para si, morra para a tua vontade, para que outros cresçam. Paulo, ele chega e fala que ele tem até dor de parto, Sidney. Dores de parto ele tinha, até que Jesus Cristo fosse gerado na vida da pessoa. Imagina o que esse homem sofreu. Irmão, imagina o que ele sofreu. Por quê? Para que outras pessoas crescessem. Só com Timóteo você vê ele suplicar, clamar, Timóteo, você tem que crescer. E daqui a pouco você vê Timóteo como um pastor daquela região, um homem de Deus. Talvez um garoto na época que não queria muita coisa, se assustou. Irmão, agora eu quero te falar, por que nós como igreja, a gente não é aquele semeador que planta em terra boa? Sabe por quê? Porque às vezes tem um controle remoto que toma muito mais do meu tempo do que qualquer coisa. Porque o meu sono, as minhas vontades direcionam os meus valores. Teve um homem de Deus em Chicago. Ele amava muitas almas. Muito. Dwight Moody.
Quem já ouviu falar? Ele amava demais as almas. Ele queria as almas para o Senhor. E ele pregava. Teve um dia que ele pregou e teve um grande incêndio em Chicago. Morreu milhares de pessoas. Muitas pessoas morreram. O coração dele ficou tão perturbado, porque naquela noite anteriores, ele não tinha feito o apelo e falar: quem quer aceitar Jesus? Milhares de almas foram ceifadas para o inferno. E ele falou uma coisa célebre: que daquele dia nunca mais iria haver um culto que ele não desse a oportunidade das pessoas aceitarem Jesus. Ele amava as almas. Ele ganhou milhares de almas. Milhares. O ministério dele começou, irmãos, o ministério infantil. Ele foi crescendo em Deus, ganhando as vidas. Pessoas que amaram as almas. Quanto que você ama as almas? Amado, você crendo ou você não crendo, eu quero te falar, existe um lugar de tormento eterno. E um lugar de regozijo eterno. Um lugar que não vai ter mais dor, choro, lágrima. E um lugar que só vai ter dor, choro e lágrima. Quanto que você ama seus familiares? Quanto que você ama as pessoas? Você ama essa pessoa que está do teu lado? Você pode olhar no rosto dela, você ama ela. Você teria coragem de chegar para essa pessoa e falar valores que seriam os valores pertinentes a uma salvação? Você tem coragem, mesmo que isso ofenda ela? Você tem coragem, querido, em nome de Jesus Cristo, a chegar para Deus e falar: Deus, eu renuncio ao meu comodismo. Eu renuncio, Senhor, ao meu temperamento, aos meus erros, aos meus enganos. Eu renuncio, Senhor, a tudo aquilo que tem me afastado de Ti. Eu me renuncio. Você tem coragem, querido, de fazer isso? Quem tem coragem? Quem tem coragem? Quem tem coragem, querido, em nome de Jesus Cristo, de chegar diante de Deus e falar: Senhor, de hoje em diante, eu vou ter uma virada na minha vida, Deus. Me fala para mim, quem teve o celular StarTAC? Quem lembra o StarTAC? Teve um celular antes do StarTAC, que tinha uma anteninha. E o pessoal, nos aeroportos, geralmente nos aeroportos, aquilo lá pegava fogo, irmão. 1 minuto ligava, pegava fogo, era pior que micro-ondas. Então, para mostrar, porque naquela época, um celular era numa faixa de hoje, uns 20 mil, 30 mil, não sei quanto era. Era muito caro, porque tanto o preço de ligações, era tudo muito caro. Não era 20 mil, mas era bem caro. Então tinha antena, era poucos, né? Poucos mortais que poderiam ter. Ligar, abria, ligar, subia a antena. Alô, no aeroporto, alô? Eu estou aqui com o meu celular, aqui no aeroporto, aqui em Curitiba. Não, eu vou chegar aí, então tá bom. Tudo de bom. Tá, tô chegando, tchau, tchau. Pessoas deram a vida por causa desse StarTAC. Sabia? Pessoas deram a vida, trabalharam anos para pagar um celular. Carros. Tem pessoas que estão queimando hoje nos quintos dos infernos por causa de carro. Deram a vida inteira fazendo hora extra, trabalhando, se matando e fazendo coisas. Fazendo tudo, trabalhando. Em detrição aos cuidados com os filhos. Ao amor das esposas. Queria trabalhar. Para quê? Para comprar um carro. Gente, na minha época, na nossa época, Jocir, vamos falar assim. Para você ter um carro zero, irmão, era um BNH aquilo ali. Teve pessoas que davam a vida para ter um carro. E deram mesmo. Ah, se eu pudesse falar com essas almas que hoje estão no inferno. E falava assim: olha, se caso Deus te trouxesse de volta e te desse uma oportunidade, você ia continuar fazendo as suas horas extras, ficando na frente de uma televisão sentado, olhando só programações, não ouvindo a voz de Deus? Eles iam falar: jamais. Se Deus me der essa oportunidade, se eu voltar, eu vou querer tirar todas essas pessoas que estão aqui nesse inferno. Amém?
essa oportunidade está na tua mão. Faz assim, ó. Deus está colocando na tua mão, porque você não está no inferno, hoje você não morreu, você está vivo, você tem a oportunidade de hoje ser o semeador que plantou em terras boas. Vanessa, você e sua filha vai ser salva. Amém? E muitos vão ser salvos através da vida de você. Você recebe isso? Recebe. Deus vai fazer isso na vida de você. Você tem que ser uma semeadora da terra boa, filho. Irmão, ontem foi falando uma coisa forte, acho que foi ontem. Hoje de manhã, quando o Sidney falou, a salvação. Eu provo a salvação. Eu não sei quem foi que falou. A Gabi. Quando eu amo, quando eu prego a salvação, quando eu amo entregar e levar a salvação para outras pessoas. Irmão, em nome de Jesus Cristo, eu queria ser muito mais duro, mas eu não estou conseguindo. As células dessa obra, ela precisa se multiplicar de uma forma sobrenatural. Para ter mais pessoas. Irmão, não é pelas pessoas em si, é para ter mais salvação. Pare de pregar para crente. Comece a pregar para as vidas. Irmãos, não tem uma pessoa sequer, querido, da Elia Alberti, que não escutou a pregação do Evangelho. Amém, Deraldo? Todos já escutaram ali de Jesus naquele lugar. Tem uns irmãozinhos lá, cheios do fogo, já estão pregando. Pessoas que antes, o Marcelo, nem se imaginava que aquele rapaz ia aceitar Jesus. Está pregando de uma forma efusiva, um homem de Deus. Mas sabe por quê? Porque ele ama as almas. Você ama seu filho, você ama sua filha, você ama sua esposa, você ama os seus familiares. Irmãos, todos eles vão ser salvos, mas não é só vocês. O Luciano e a Mara, eles não podem pegar a vida deles também, me desculpa falar desse jeito, mas fechar a tua vida só no teu filho, só na vida de vocês. Você não pode, João e Célia, fechar a tua vida apenas nas tuas vontades, apenas na tua família. Tem que começar a partir daí e tem que ir adiante. Nós vemos a Tereza, o Joacir, quanto vocês oraram pela vida do Marcelo. Queridos, eles estão em edificação, mas não é só ele. O plano de Deus não se limita nisso, não se limita na Monique. Monique, você é um sonho de Deus, sabia? Mas não limite você, filha. Tem mais, tem seu filho, tem pessoas. Amados, a palavra de Deus fala para nós sermos o semeador de terra boa. E o Ney vai pregar. E daqui a pouco ele vai ver, Ney, que está dando fruto de 30, de 60, de 90, de 1000, de 10 mil, de 200 mil, de 500 mil. E irmão, os seus frutos vão permanecer. Mas por quê? Porque o nosso coração foi um coração para gerar uma terra boa. Amém? Vocês recebem essa palavra de Deus na vida de vocês? Irmão, hoje está começando uma virada na nossa vida. Tem que profetizar, você tem que profetizar, mas você tem que agir em nome de Jesus. Quem quer coisa diferente na vida de você? Levanta a mão. Quem quer coisa diferente? Então você vai ter que fazer coisas diferentes a partir de hoje. A partir de hoje vai ter que começar a ter coisas diferentes. Amém? Coisas diferentes vai ter que começar a ter. Vai ter que começar a ter mais palavra. Mas Salma, por que eu tenho que ler a palavra? Porque a palavra de Deus, ela é a luz para quê? Para o meu caminho. Amém? Irmão, se você ler João 3,16 50 vezes e você meditar 50 vezes, Deus vai falar coisas com você. Você vai ter que começar a fazer coisas diferentes. Amém? Você vai ter que começar a andar com homens de Deus e mulheres de Deus. Quem pode dizer amém? Amém? Você vai ter que começar a buscar mais a Deus. Você vai ter que começar a orar. Você vai ter que começar, em nome de Jesus Cristo, a ter mudança. Irmão, amanhã, segunda-feira, nós vamos ter algo tremendo lá na comunidade, lá na casinha. Você quer coisa diferente? Vai lá na casinha amanhã. Nós vamos falar sobre uma igreja, mas não vai ser eu. Vai ter algo diferente.
Aí você vai falar, Senhor, eu quero ir. Vai ter a célula aqui no Bacaitava. Gente, aqui está lotando, né, Anderson? Está lotando aqui, filho, de pessoa. Olha aí o fruto dando 30 aí, ó. Amém? Terra boa. Olha ali, ó. Amém? As células vão crescer. Mas, irmão, a gente não pode ficar no nosso mundinho só de comer, não. Olha como eu tô. É de ir nas células. É bom comer? Bom. Irmão. Mas Jesus Cristo chegou e falou, mas existe um alimento para mim, que esse alimento ele não troca por nada. Sabe qual que era? Fazer a vontade do papai. A vontade do Pai é ganhar vidas. Nós vamos ter que popular esse céu, Célia, de uma forma tão grande. Sabe por quê? Porque pouco tempo nos resta, Lu. Pouco tempo nos resta. E nesse pouco tempo, Gerson, você vai fazer tudo o que Deus quer. Amém? Amém? Glória a Deus. Irmão, hoje era para ser uma palavra tão dura, mas eu não estou conseguindo, não. E eu não vou fazer mais nada. O que eu quero é orar por uma pessoa que quer uma mudança de vida. Se você quer uma mudança de vida, fique em pé em nome de Jesus. Meus amados, toda vez que você fizer um voto com Deus, por mais medíocre ou mais sério que seja esse voto, querido, Deus ele vai receber esse voto. Você entregou tua vida para Jesus um tempo atrás, você chegou e falou que você era dele, você entregou. Talvez pessoas foram enganadas porque acharam que entregando a vida era falar assim para Deus: Deus, eu quero que o Senhor cuide do meu carro, da minha casa, que não roube nada, que eu não tenha dificuldade, que eu não tenha problema. Talvez quando você entregou tua vida para Jesus, você entendeu isso. Isso é mentira. Quem entrega a vida para Jesus é dizer: Senhor, eu sou seu. E numa versão da Bíblia fala assim: eu sou seu escravo. Eu sou teu escravo, eu sou teu. Tanto é que depois Jesus Cristo chega e fala assim: eu não tenho te chamado de servo. E servo e escravo é a mesma palavra no original, mas eu tenho te chamado de amigo. Você vai fazer um voto diante de Deus. Eu não sei qual vai ser o seu voto. Eu não sei se vai ser o seu voto. Se você vai chegar, Senhor, eu vou diminuir meu tempo de Facebook, de WhatsApp, eu vou diminuir meu tempo, Senhor, com porcarias, e eu vou ter mais tempo com o Senhor. Eu não sei qual vai ser o seu voto, mas Deus está sondando. Você quer uma mudança na tua vida? Então vai ter que começar a fazer coisas diferentes. Fecha teus olhos. Pai, em nome de Jesus eu oro, Pai, pela vida de cada um que está aqui, Pai. Porque, Senhor, em nome de Jesus, hoje é um dia de festa nos céus. Nós, ó Pai, como igreja, nós estamos nos conscientizando, Pai, da nossa falha. Porque, Senhor, se os povos não foram alcançados, ó Pai, é por causa de nós. É por causa da igreja. E nós queremos, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, nos preparar para isso. A nossa parte, Senhor, é nós nos estarmos nos dispondo ao Senhor transformar nossa essência, nosso coração e os nossos valores. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, pedindo a Ti, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, mostrar, Senhor, qual é a Tua vontade, qual é o Teu querer, qual é, Pai, em nome de Jesus, o chamado que o Senhor tem na vida de cada um aqui. E, Pai, cada um venha, Senhor, a fazer justamente aquilo que o Senhor mandou fazer. Pai, em nome de Jesus eu oro, Pai, para que do alto o Senhor nos revista, Senhor, com tudo aquilo que o Espírito Santo tem para nossas vidas. Que do alto, Senhor, o Senhor nos prepare, Pai, para fazer aquilo que o Senhor tem para nós. E eu quero profetizar que, Deus, esses, Senhor, serão semeadores que somente plantarão em terras boas. Esses serão aqueles que plantarão em terras, ó Pai, férteis, ó Pai, e os frutos deles darão a 1.000, a 10.000, a 5 bilhões, a milhares e milhares. Eu profetizo na vida de cada um deles e sobre a minha vida, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus?